22 de abril de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 22. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O livro de Provérbios é um livro que é composto por 31 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, você consegue ler esse livro todos os meses e consegue adquirir palavras de sabedoria, de conhecimento, de prudência para tomar decisões inteligentes em todas as áreas da sua vida. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão e esse homem, segundo a Bíblia, recebeu a inteligência de Deus para orientar as pessoas a seguir um caminho que leva para a felicidade, para a prosperidade, para o crescimento, para o desenvolvimento, para uma vida de felicidade, alegria, realização, sucesso, satisfação. Por isso, vale a pena você ler esse livro todos os meses e colocar em prática os seus ensinamentos. Então, hoje é dia 22, nós vamos ler Provérbios 22. Você está vendo aí no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. Essa versão da Bíblia coloca aqui um título: O bom nome vale mais do que prata. Vamos começar aqui essa leitura. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Esse versículo nos ensina que quando você tem uma boa reputação, isso abre portas na sua vida. Quando as pessoas falam do seu nome em uma rodinha de conversa, o que elas lembram a respeito de você? Elas lembram que você é uma pessoa justa ou uma pessoa injusta? Uma pessoa certa ou uma pessoa torta? Uma pessoa decente ou indecente? Uma pessoa moral ou uma pessoa imoral? Uma pessoa que diz a verdade ou uma pessoa mentirosa? Certamente que quando você procura alguém para casamento, para a sociedade, para a amizade, você quer uma pessoa que seja certa, que tenha princípios morais, que seja verdadeiramente uma pessoa que caminha do seu lado, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. Então, é sobre isso que o versículo 1 diz: o bom nome vale mais do que a prata, porque quando a sua reputação, o seu nome fala de uma pessoa honesta, justa, verdadeira, correta, decente, moral, que respeita a amizade, que deseja o bem do próximo, isso abre portas. Isso é mais importante do que ter prata, do que ter ouro, do que ter dinheiro, porque uma pessoa pode ter riquezas e ser conhecida como uma pessoa criminosa, mentirosa, trapaceira, enganadora, imoral, desrespeitosa, e tudo isso vai tirando as pessoas que fazem isso de perto das pessoas e também afastam essa pessoa de Deus. Então a boa reputação é mais importante do que muitas posses, e desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quando as pessoas valorizam, têm estima, gostam da sua presença, você tem caminhos abertos. Como você tem se arrumado? Quais as roupas que você veste? Como você se porta nos lugares? Como você trata as pessoas? Você é uma pessoa irada que qualquer coisa cria tempestade num copo d'água? Você é uma pessoa raivosa, de pavio curto? Aquele tipo de pessoa que fala assim: eu não levo desaforo para casa, falou, vai levar. Então, todas essas coisas vão formando a reputação, vão formando a imagem, vão formando o seu nome.
Então o versículo 1 fala: cuide do seu nome, cuide da sua imagem. A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você se porta, a forma como você trata as pessoas, a forma como você dirige o seu carro também. Pode parecer que não tem nada a ver com reputação, mas a forma como você dirige o seu carro, quando você está sozinho, quando você está sozinha, vai criando um hábito em você. E aí, quando você precisar levar alguém para algum lugar, para uma reunião de trabalho, sem perceber, aquela forma que você se habituou vai transparecer. A pessoa vai perceber que você é uma pessoa que não respeita as leis de trânsito, que você é uma pessoa que tem pavio curto, não tem paciência. Todas essas coisas precisam ser tratadas para que você possa ter não só uma boa reputação, melhor do que você ser uma pessoa que coloca um verniz, passa uma tinta para parecer uma coisa, é você realmente cuidar e zelar pelo seu nome, para que você realmente tenha uma vida em que você não precisa esconder, não precisa disfarçar, não precisa vestir um personagem, mas ser uma pessoa que realmente é certa, decente, moral, que obedece os princípios, que honra a família, que honra os princípios e os mandamentos de Deus. Versículo 2: o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador, tanto de um quanto do outro. Esse versículo 2, ele diz que devemos respeitar todas as pessoas. Nós não podemos desprezar alguém pensando que, em razão de uma riqueza que tenhamos a mais do que alguém, que somos melhores do que esse alguém. Não só o rico e o pobre. Não podemos achar que somos melhores do que ninguém por razão nenhuma, por motivo nenhum. Tanto o rico quanto o pobre, quanto o que é saudável, quanto o que tem uma doença, quanto aquele que nasceu pela graça de Deus perfeito ou aquele que nasceu com alguma deficiência, não há ou a questão da raça, a questão da cor da pele, a questão da altura, a questão da aparência, não, nada pode justificar algum tipo de discriminação, porque quando o versículo 2 diz: o rico e o pobre têm algo precioso em comum, o Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro, o versículo quer dizer: todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A pessoa que recebe vida, que tem fôlego de vida, recebeu esse fôlego de vida porque foi criada por Deus. E se foi criada por Deus, devemos respeitar e honrar a todas as pessoas. Tratar as pessoas que são mais fracas, que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de vulnerabilidade, com o apoio que estiver ao nosso alcance, que pudermos oferecer. Versículo 3: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto significa o desavisado, contudo, passa adiante e sofre as consequências. O versículo 3 está dizendo que o prudente percebe o perigo. Nós lemos no dia 4, Provérbios capítulo 4. E Provérbios capítulo 4, no versículo 7, diz assim: adquire a sabedoria, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Então nós comentamos que quando Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, traz o conselho de adquirir a sabedoria com tudo que você possui e adquirir o entendimento, nós dissemos que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria vertical, que vem de cima para baixo, e a sabedoria horizontal, que é a sabedoria das coisas dessa terra. Então nós comentamos que a sabedoria vertical, ela vem de cima para baixo. Nós pedimos em oração a Deus
Nós lemos a Bíblia para termos o conhecimento dos ensinamentos de Deus, e de cima Deus derrama sabedoria que vem do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para percebermos os perigos das coisas que estão à nossa volta, para nos guardar e nos guiar. E essa sabedoria vertical vem quando nós consagramos a nossa vida a Deus, pela oração, pela leitura da Bíblia e pelo jejum. Nós comentamos que o jejum corresponde a um sacrifício de alimento, alimento sólido. Nós podemos beber água, mas podemos separar um tempo sem o café da manhã. Alguns que toleram e têm mais condição de saúde podem ficar sem o café da manhã e sem o almoço, tomando apenas o café da tarde, e outros que têm mais resistência podem fazer propósitos de jejum para se alimentarem às 18 horas. Nós comentamos que o jejum é um sacrifício que nós oferecemos a Deus. Podemos fazer um sacrifício de um dia e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me ajude com relação a esse pecado, ou que o Senhor me ajude a vencer esse mal, ou que o Senhor me mostre e me ensine alguma coisa que você pede a Deus para que dê entendimento sobre coisas espirituais. Você pode fazer um propósito de 3 dias de jejum, dizendo durante 3 dias, vou pegar aqui 3 dias e vou deixar o café da manhã, vou apenas fazer a refeição a partir do almoço. Então você pode fazer o jejum. Pela leitura da Bíblia, pela oração e pelo jejum, você adquire sabedoria vertical. Sabedoria horizontal. Tudo que você estuda que serve para a sua vida nessa terra. O treinamento para o seu trabalho, o conhecimento de um idioma, o conhecimento de um instrumento musical, o conhecimento sobre como cuidar melhor do seu veículo, como organizar as coisas da sua casa, como educação financeira, como administrar os meus recursos, como aplicar o meu dinheiro, como escolher roupas mais alinhadas com o meu corpo, como cuidar da minha saúde. Tudo aquilo que diz respeito aos cuidados dessa vida é sabedoria horizontal. E nós comentamos que Provérbios 4:7 diz: adquire a sabedoria com tudo que você possui, adquire o entendimento. Quanto mais sabedoria de Deus e sabedoria a respeito das coisas na vida, daquilo que você faz, mais avisado você fica. Então, nós comentamos isso, e voltando aqui no versículo 3, o prudente percebe o perigo. Por que o prudente percebe o perigo? Porque o prudente é aquele que foi prudente para investir em obter sabedoria. Então ele obtém a sabedoria e ele percebe mais facilmente o perigo e ele busca o refúgio. E o incauto, o desavisado, contudo, aquele que não busca sabedoria, tem menos conhecimento, tem menos entendimento, ele passa adiante e ele sofre as consequências. Então nós vemos, dar um exemplo aqui de aplicação financeira. Existe uma taxa de juros que todos os bancos pagam para uma aplicação financeira, como, por exemplo, um CDB. Se você faz aplicação, já fez um curso de educação financeira, você sabe do que eu estou falando. Se você nunca fez um curso de educação financeira, o CDB é uma aplicação financeira parecida com a poupança, só que você faz o investimento e ele tem uma porcentagem que ele paga todos os dias para aquele que investe nessa aplicação. Se todos os bancos pagam um valor e de repente aparece um banco que diz: eu pago mais, o prudente, ele sabe que se aquele banco está dizendo que paga mais, por que ele está pagando mais? Será que não existe um golpe? E muitas pessoas caem nesse tipo de golpe. Elas investem o dinheiro e elas acabam sofrendo, correndo o risco
porque elas não sabem o que estão fazendo, elas acreditam naquela promessa. No caso específico do CDB, quem faz aplicação nisso sabe que existe um fundo garantidor de crédito. Até um certo valor, o governo dá cobertura e dá uma proteção e uma segurança financeira no mercado. Só que o versículo 3 aqui, isso é só um exemplo na vida diária, um exemplo prático aqui. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o desavisado, ele passa e ele sofre as consequências. Então, o prudente, ele fica atento com relação a golpes. Um segundo exemplo aqui, no versículo 3. O prudente percebe o perigo das bets. Você que navega na internet já deve ter visto que quando você vai ler uma notícia, você vai ler alguma coisa, sempre tem ali aquela propaganda do tigrinho. Aparece um tigrinho e aparece jogue no Betis. E muitas vezes aparecem pessoas famosas jogando no Betis e dizendo: é o Bet, joga aqui no Bet porque você vai ganhar muito dinheiro. Mas toda pessoa que é prudente, que é avisada, sabe que aqueles jogos, eles têm uma programação para dar benefícios só para aquele que criou o jogo. Então aquele que joga, ele joga e ele nunca ganha. Mas na propaganda aparece uma pessoa famosa ganhando, criando uma esperança que pro incauto, pro desavisado, ele vai ali e joga. E eu não sei se você sabe, mas essa indústria das bets, ela gira bilhões de reais. Essas pessoas que criam esses jogos, elas ficam muito ricas porque os desavisados jogam suas esperanças nesse jogo, pensando que podem enriquecer facilmente sem o trabalho. O livro de Provérbios fala que o preguiçoso, ele só fica desejando. Nós lemos isso em Provérbios, capítulo 13, no versículo 4. O preguiçoso, ele deseja e ele não alcança nada. Nós lemos isso ontem também. Então o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Versículo 4. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Então o versículo 4 diz, fala sobre o temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é o respeito absoluto ao Senhor. É respeitar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar. E a recompensa para quem coloca Deus em primeiro lugar em tudo que faz, a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde, e a quem é humilde, são a riqueza, a honra e a vida. Quem coloca Deus em primeiro lugar não é orgulhoso, mas é humilde, respeita, trata bem todas as pessoas, tem um coração que é aberto ao perdão, não fica guardando mágoa, aquela coisa de fez isso para mim, eu não vou perdoar. Mas é uma pessoa que tem humildade, vai receber a riqueza, a honra e a vida. São as recompensas que Deus tem para aqueles que colocam Ele em primeiro lugar. Versículo 5. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Então, nas trilhas dos perversos, nas trilhas, nos caminhos dos que fazem o mal, dos perversos, existem espinhos e ciladas. Significa, existem muitas dificuldades. O que faz o mal recebe muitos castigos no caminho. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Quem tem sido seus amigos? Quais as pessoas você tem deixado caminhar com você? O texto fala: quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles, dos perversos. 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar,
e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então, o versículo 5 traz um ensinamento aos pais. Ensine o seu filho o seu filho, enquanto seus filhos estão no seu poder, leve para a escola bíblica, oriente no caminho do Senhor, porque, mesmo quando forem velhos, eles não vão esquecer que foram ensinados nos caminhos do Senhor. 7. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Esse versículo 7 recomenda que você não tome dinheiro emprestado. E aí você vai pensar, mas como que eu faço para comprar uma casa, para comprar algo que tem um valor maior? Evite fazer aplicações, tomar empréstimos que você não possa pagar. Nesse ano, saiu uma notícia dizendo que ocorreu um aumento de 50% dos imóveis que estão sendo leiloados pela Caixa Econômica Federal e por vários bancos. Então você vê que muitas pessoas, pela busca no sonho da casa própria, elas assumiram um financiamento imaginando que conseguiriam fazer aquele pagamento e elas não conseguiram pagar. Muitas vezes, essas pessoas fizeram um financiamento no limite dos seus recursos. Existe uma lição que os educadores financeiros sempre ensinam. Procure viver um nível abaixo daquele que você tem. Porque se você quer viver num nível acima, vivendo sempre no limite, se acontecer algum imprevisto, você acaba perdendo aquilo que você investiu. Então os educadores financeiros eles dizem: é melhor você subir passo a passo, mas com segurança, do que você fazer um empréstimo para comprar a sua casa própria usando o limite do recurso, o limite do limite. Então o rico domina sobre os pobres. Aquele que tem mais riqueza, ele vai emprestar. Quem toma emprestado é escravo daquele que empresta. Evite fazer empréstimos. Tem muitas pessoas que pagam a fatura do cartão de crédito em parcelas. O cartão de crédito, o benefício dele é que se você faz todas as compras nele e você marca uma data de vencimento que é a data do seu pagamento, você pode fazer todas as compras e pagar aquela fatura no mesmo dia que você recebe o seu pagamento. E você precisa quitar completamente a fatura. Tem algumas pessoas que pensam, mas é o cartão de crédito, entendeu? Eu posso ficar fazendo muitas dívidas que depois eu pago, vou pagando parcelado. Quem faz isso paga muitos juros. E os juros vão corroendo o seu dinheiro e o seu poder de compra. Então, se você nunca fez um curso de educação financeira, procure fazer um curso de educação financeira. Tem muitos cursos na internet que são gratuitos, que ensinam como administrar melhor o seu dinheiro. Então, seguindo a linha de Provérbios capítulo 4, que fala: adquire a sabedoria com tudo que você possui. Adquire o entendimento. Use o seu tempo para buscar sabedoria. Seja uma pessoa que procura saber sobre como administrar melhor o seu dinheiro. Isso vai trazer riqueza para a sua vida, você vai tomar menos dinheiro emprestado. Então, versículo 7, o rico domina sobre os pobres. E o rico domina sobre os pobres, o rico aqui, ele só domina porque ele tem o conhecimento de como fazer a gestão financeira. O pobre não tem o conhecimento de como administrar a sua riqueza. Por isso ele toma emprestado. Versículo 8. Quem semeia injustiça
colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Então, o versículo 8 fala sobre a lei da semeadura. Se você semeia a injustiça, você vai colher a desgraça. Ele está dizendo, com certeza, em algum momento você vai receber o pagamento pela injustiça que você fez. Então veja quais são as sementes que você tem plantado. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Você tem liberdade de escolher o que você semeia, mas não tem liberdade de colher aquilo que você plantou. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. E o castigo da sua soberba será completo. Ele fala aqui de soberba porque muitas vezes a pessoa que semeia injustiça, ela fala: vou pisar nessa pessoa, quero ver quem que vai poder me atingir. Muitas vezes a pessoa que semeia injustiça está naquele momento numa posição superior. E ela pensa assim: quero ver quem vai me pegar. Hoje, você pode estar numa posição privilegiada, mas você não sabe o dia de amanhã. Então, quem é soberbo acaba recebendo seu castigo. Tudo tem o seu tempo. Aquele que pratica o mal pode pensar assim: isso nunca vai acontecer. Mas a queda vem de repente. Provérbios capítulo 16, no versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo antecede a queda. Então, a pessoa que se entrega para o orgulho pensando que é inatingível, inabalável, ela acaba errando quando ela confia no seu orgulho. Versículo 9: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. O versículo 9 fala que quem tem generosidade está plantando bem, vai receber a bênção de Deus. Deus vai criar oportunidades para que essa pessoa seja abençoada, porque ela divide, ela reparte com o necessitado. Versículo 10: lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Então, o versículo 10 está falando sobre a pessoa que, o escarnecedor aqui, é a pessoa que cria tempestade num copo d'água. É aquela pessoa que qualquer coisa é motivo para ela gritar, xingar, incomodar as pessoas. Aquela pessoa que cria contenda, cria guerra, divide as pessoas, faz o ambiente ficar pesado. O versículo 10 está dizendo: tire essa pessoa do seu caminho, lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Então, aquela pessoa que cria intrigas, cria fofocas, se você não tem que estar com essa pessoa, você pode tirar ela do seu caminho. Então, o versículo 10 está dizendo: não ande, não tenha por perto pessoas que criam contendas, porque elas vão sempre criar confusão no ambiente. Versículo 11: o que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar, será amigo do rei. Versículo 11 está dizendo: a forma como você fala, se você é sincero. Sincero é a pessoa que é transparente. A palavra sinceridade vem de sincera. Então, quando um vaso é trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca. Mas tem um problema. Quando você joga água nesse vaso, a água vaza pela trinca. Então, quando você esconde, passa um pincel na sua como você é, aquilo vai em algum momento se revelar. Mas aquele que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar, será amigo do rei. Será amigo do rei, diz, será uma pessoa que vai conseguir acessar todas as pessoas. Versículo 12: os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. Então, os olhos do Senhor, o próprio Deus, protege o verdadeiro conhecimento, protege a pessoa que anda no verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganadora,
uma pessoa trapaceira. O versículo 12 está dizendo: em algum momento a pessoa vai revelar, vai mostrar quem ela é. Em algum momento, por mais que ela tente esconder quem ela é, o Senhor vai fazer que ela tropece para que seja revelado aquilo que é a verdade. O traidor, ele, por mais que ele tente esconder pelo resto da vida, o tempo todo, quem ele é, Deus cria circunstâncias para que a pessoa caia e seja revelado quem ela é. Versículo 13: o preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. O versículo 13 fala que o preguiçoso sempre arranja uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E sempre tem uma desculpa esfarrapada. Ah, é porque eu acabei dormindo demais. Ah, é porque eu tive muita coisa para fazer e não deu tempo de cumprir no prazo. Ah, é porque a minha mãe ficou doente. Preguiçoso também é muito mentiroso. Ele arruma desculpas. Por exemplo, há um leão lá fora. Então, existem desculpas esfarrapadas. Quem dá muita desculpa não vai para lugar nenhum. Versículo 14: a conversa da mulher imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. O versículo 14 está dizendo que a mulher imoral, quem é a mulher imoral? Aquela que faz a proposta de fornicação. Fornicação, pessoas solteiras que mantêm relação íntima. A Bíblia ensina que o homem e a mulher devem ter o seu marido, a sua esposa, devem estabelecer um pacto, um relacionamento de amizade, conhecimento, namoro e noivado e o casamento. Que a intimidade é reservada para o casamento. Nós estamos vivendo um tempo em que falar isso é algo que pode chocar os ouvidos das pessoas. Elas dizem: como assim? Se eu sou solteiro, eu posso sair com quem eu quiser, com quantos eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Esse é o ensinamento do mundo atual, que fala que o homem, o ser humano, tem total liberdade. E de fato, Deus criou o ser humano e deu para o ser humano total liberdade. E você, homem ou mulher, pode fazer o que você quiser da sua vida, mas Deus, na sua palavra, tem uma proposta para que você tenha uma vida abundante. E uma vida abundante, nós temos visto aí muitos solteiros e solteiras que fazem isso que o mundo propõe. Depois de algum tempo, eles vêm cheios de feridas, cheios de dores, e você tem visto aí pessoas dizendo: homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, ninguém presta. Mas por que essas pessoas ficam com essas dores? A boca fala aquilo que elas estão carregando no coração. Essas falas são falas de pessoas que foram machucadas e feridas porque aceitaram a proposta do mundo. Mas aqueles que seguem os mandamentos do Senhor e que procuram um homem que teme a Deus e uma mulher que teme a Deus e que se entregaram para o namoro e se casaram, estão construindo as suas famílias e enquanto estão seguindo nos mandamentos do Senhor, se respeitando e honrando um ao outro, estão crescendo e prosperando. Então a conversa da mulher imoral, o texto fala da mulher imoral, mas na verdade a pessoa imoral, porque existe também o homem imoral. A conversa da pessoa imoral é uma cilada. Você pode ter um momento de prazer e depois você pode ser livre. Você pode fazer tudo o que você quiser. Essa é a cilada. E essa cilada é uma cilada que muitas pessoas têm entrado. A conversa da mulher imoral, da pessoa imoral, existe o homem imoral também, é uma cilada profunda. Existe também o homem imoral e a mulher imoral que são casados e que dizem: eu estou disponível. Se você quiser sair comigo, ninguém vai descobrir. Ninguém precisa saber. Mas a pessoa que parte
para esse tipo de envolvimento, trai o seu marido, trai a sua esposa e está trazendo o mal para dentro da sua casa. Muitas pessoas pegaram doenças, muitas pessoas perderam o seu patrimônio. Eu já vi histórias, e você com certeza já viu, da mulher que era amante que disse: se você não me der tanto em dinheiro, eu falo para sua mulher. E vem com fotografia, vem com ameaça. Eu vi um homem empresário perdendo muito dinheiro para amante. E mesmo pagando o dinheiro que a amante exigiu para ficar em silêncio, mesmo assim, ela recebeu o dinheiro e ainda foi lá e denunciou para a esposa dele. Qual a confiança que você tem numa pessoa que aceita ser infiel e que aceita entrar num relacionamento que não é fiel? Então a conversa da pessoa imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. E quem é que cai na ira do Senhor? A ira do Senhor, ela consiste em que quando você insiste com Deus, que você quer fazer o que você quer, chega um momento em que Deus diz: faça o que você quiser. Essa é a ira do Senhor. É o momento em que Deus diz: fique à vontade, faça o que você quer. Porque Deus, ele orienta como pai. Ele fala e avisa e fala, mas quando a pessoa insiste que quer fazer e vai pelos seus caminhos, então o Senhor entrega a pessoa para que ela faça o que ela quer. Então, a conversa da pessoa imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor, aquele que não estiver sujeito ao Senhor, que não for submisso ao Senhor, que não teme ao Senhor, que não respeita em extremo ao Senhor. Versículo 15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. O versículo 15 está dizendo: você que é pai, você que é mãe, a criança tem uma tendência a fazer aquilo que é errado. Muitas vezes ela é teimosa, mas a correção livra a criança dessa inclinação para o mal. Então o versículo 15 fala: tenha paciência, repita a correção. Tem um educador que ele fez um estudo. E ele fala que para uma criança se convencer que uma coisa é errada, ele fez uma média, o pai, a mãe, precisa falar 7 vezes. 7 vezes a mesma coisa. Então, tenha paciência. São 7 vezes. E existem coisas que a criança precisa ouvir mais vezes a correção para que ela se convença que aquilo é errado. Versículo 16. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Esse versículo 16 está dizendo que aquele que passa por cima do pobre, enriquece à custa de oprimir o pobre, é aquele que contrata e não registra, não paga os direitos trabalhistas do pobre. É aquele que explora o trabalho do próximo. Então, quem enriquece dessa forma vai passar necessidade. E existem, na prática, no dia a dia, muitas pessoas que empregam funcionários, não registram e depois recebem ações trabalhistas e acabam fechando a sua empresa. Então você vê que quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Esse versículo 16 fala de 2 pessoas. Aquele que não paga os direitos trabalhistas está enriquecendo às custas do pobre. De repente ele recebe uma ação na justiça e ele perde a empresa com indenizações trabalhistas. Essa é a primeira parte. A segunda parte do versículo 16 fala assim como quem adula com presentes. Tem pessoas que querem ter a amizade de pessoas que são mais ricas do que elas. Uma pessoa que quer ter a amizade de uma pessoa mais rica, ela vai lá e compra um presente. Quando ela vai comprar o presente, o rico, ele vai querer um presente que é caro.
porque o que ele compra, o que ele usa, o que ele veste, o que ele come é mais caro. E a pessoa vai, faz um sacrifício, porque ela tem menos, e compra um presente caro e entrega para o rico, para ter o rico como seu amigo. Então o que acontece com essa pessoa? Ela vai empobrecer, ela vai passar necessidade. Então o versículo 16 está dizendo que a sua amizade nunca pode ser visando, buscando agradar alguém para querer ter uma pessoa mais rica andando com ela. Tem pessoas que fazem isso. Que as amizades sejam porque existe respeito, consideração, realmente a vontade da pessoa ser seu amigo. Não compre amizades dando presentes. Se a pessoa é mais rica, se a pessoa não quer a sua amizade, não faça o sacrifício de querer adular, comprar presentes para ter essa amizade. Essa amizade com certeza não vale o seu esforço, o seu empenho. Agora aqui, a partir do versículo 17, tem esse título aqui, os 30 ditados dos sábios. Versículo 17, inclina o teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo. Então, os versículos 17 e 18 estão dizendo, preste atenção aos ensinamentos. Se você guardar os ensinamentos e colocar em prática, você vai ter felicidade. Versículo 19, para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor. Vou instruir hoje também a ti. Então, aqui no versículo 19, o escritor aqui de Provérbios está dizendo, para que a sua confiança esteja depositada toda no Senhor, eu vou instruir também a ti, ou seja, vou dar mais alguns conselhos para você seguir. Versículo 20, porventura não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança para poderes responder com verdade ao que te envia? Aqui é uma pergunta, o versículo 20 e o versículo 21. Ele está dizendo, por acaso, aquilo que eu estou escrevendo aqui, esses ditados, eu não escrevi com o objetivo de mostrar princípios dignos de confiança para você poder responder com verdade? Ele está dizendo, tudo que eu estou escrevendo aqui não está sendo bom para você responder com correção, com verdade? Então essa pergunta aqui é para chamar a nossa atenção, para dizer assim, preste atenção nisso que está escrito aqui, que vai valer a pena, você vai responder com verdade, você vai saber o que fazer. Versículo 22, não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que os defraudaram. Então, versículo 22 e 23 dizem, não explore o pobre, não engane o pobre. Você pode enganar o pobre, mas depois Deus traz o castigo sobre aquele que faz isso. Versículo 24. Versículo 24. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Então aqui o versículo 24 e 25 fala para não andar com pessoas de mau humor. Se você anda com pessoas de mau humor, pessoas que reclamam da vida o tempo todo, pessoas para quem nada nunca está bom, ele está dizendo, não caminhe também com a pessoa iracunda, a pessoa que vive com ira, para que você não se acostume com os seus modos, para que você não fique igual à pessoa, para que você não passe a considerar o normal viver reclamando da vida e não acabes caindo em uma cilada mortal. Qual que é a cilada mortal? A pessoa que vive o tempo todo reclamando, a pessoa que vive o tempo todo com ira, a pessoa que vive o tempo todo com raiva, magoada, chateada, a pessoa que vive o tempo todo como vítima.
Vítima. Vítima é uma pessoa que sempre coloca a culpa nos outros. Tudo, a culpa é do governo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Então, a pessoa que é vítima, ela não assume a responsabilidade pela sua vida, ela não assume que o que ela diz, o que ela faz, é o que determina o que ela vai receber. Então, não ande com pessoas que são vítimas, que vivem reclamando, que vivem de mau humor, para você não ficar igual a essas pessoas. Aqui o versículo 26. Não imites a pessoa que com um simples aperto de mãos empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? O 26 e o 27. Não seja fiador. Nós já lemos isso em Provérbios, no capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 5, diz lá claramente: se você assumiu a fiança por alguém, não dê sono aos teus olhos, corra atrás da pessoa, implore para que ela remova o seu nome da responsabilidade dessa dívida. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 5. Então, o texto lá fala, e aqui ele repete: não imite a pessoa que com um simples aperto de mãos empenha-se com outros, ou seja, assume o compromisso pelos outros e se torna fiador de dívidas. Não faça isso. Versículo 27. Se você não tem com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Junto com a questão da fiança, nós falamos também sobre empréstimo de dinheiro. Não empreste o dinheiro a ninguém. 99% dos casos em que as pessoas fazem empréstimo de dinheiro, aquele que tomou emprestado não paga. Então, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para a pessoa que vem e empresta dinheiro. Se ela está pedindo dinheiro emprestado a você, ela já pediu para os bancos. E se os bancos já estão negando, significa que ela já não pagou os bancos. E muitas vezes a pessoa vem com promessas de que vai pagar, ela não vai pagar. Versículo 28. Tem um ditado que fala que se você empresta o dinheiro para um amigo, você vai perder, primeiro você perde o amigo, ele vai cortar a amizade, para que não pague você. Versículo 28. Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocadas ali por teus antecedentes. O versículo 28 está dizendo que se você compra um terreno, existe um limite daquele terreno. Não passe o limite que já foi estabelecido. Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades. Não desloque e que foram colocados ali por teus antecedentes, por teus antepassados. O versículo 28 fala: não faça isso. Eu conheci uma pessoa que construiu um muro e avançou 3 centímetros na casa do vizinho. Depois que ele já tinha construído o muro, ele foi no vizinho e pediu para o vizinho: eu posso fazer aqui uma obra para passar um cano aqui que vai passar por esse muro para fazer o escoamento da água, porque tinha um lugar ali da companhia de águas que ficava na casa do vizinho dele. E o vizinho dele falou para ele: você tem que quebrar esse muro inteiro, porque você avançou 3 centímetros na minha propriedade. E aí ele ficou naquele impasse. E o vizinho dele falou: ou você desmonta isso, ou a gente resolve na justiça. E aquele homem estava ali naquele impasse por quê? Porque ele construiu 3 centímetros no terreno do vizinho. 29. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. O versículo 29 está dizendo: você já viu alguém que trabalha bem no que faz? Com certeza essa pessoa vai servir pessoas importantes. Ela vai ser colocada diante dos reis.
ela vai ser colocada diante de excelentes clientes, ela vai ser bem remunerada por causa do trabalho que ela faz com zelo. É isso que o versículo 29 está dizendo. O versículo 29 está dizendo: tudo o que você fizer, faça com excelência, faça o melhor que você pode. Agora eu quero convidar você que ouviu essa meditação, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que nós temos pecados e que nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador para recebermos a salvação pelos nossos pecados. A salvação significa que nós, quando aceitamos a Jesus, estamos aceitando a morte que ele deu na cruz como o nosso Salvador, e isso nos perdoa os pecados. Quando nós recebemos o perdão dos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. Não podemos ir até Deus com pecados. Quando aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica, nos limpa, nos justifica dos nossos pecados. Então, por Jesus, Deus olha para nós e nos aceita, nos recebe como filhos. Por isso precisamos confessar a Jesus. Então, quando você confessa a Jesus, você recebe o perdão dos pecados e você também recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que passa a morar em você. Então, e o seu nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que tem o nome dos que aceitam e seguem a Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que todo aquele que aceita Jesus herdará o reino dos céus. Se você ainda não aceitou a Jesus, é tempo de você aceitá-lo agora e segui-lo. Então faça essa oração aqui que está na tela juntamente comigo, para receber a Jesus. Ligue o seu pensamento com Deus agora e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Ore sempre para o nome de Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa que prega que somente Jesus salva. Participe dos cultos, principalmente dos estudos da Bíblia, para que você conheça mais sobre a vontade de Deus para você, e participe das reuniões dos cultos de oração. A oração é uma oportunidade de você conversar com Deus. Como os filhos conversam com os pais, você pode conversar com Deus depois que você recebeu Jesus. Depois que você recebeu Jesus, você é filho, você é filha de Deus. Então você pode se dirigir diretamente ao Pai e dizer: Pai, eu estou aqui e eu preciso que o Senhor me ajude, me oriente, me guie. Ele vai ouvir você pelo nome de Jesus e com certeza vai responder a você naquilo que você precisar. Deus abençoe a sua vida. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Dê glória ao Filho, a Jesus, porque Ele aceitou morrer em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora em nós e é Ele que nos ajuda e nos guia até o céu e nos ajuda a seguir a Jesus. Dê glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém.